Já estou aqui no estúdio com o nosso analista de internacional, Lorival Santana. E Lorival, nós temos um mapa que mostra quais são os países que enviaram tropas à Groenlândia e, portanto, podem estar sujeitos a essas tarifas anunciadas a partir de 1º de fevereiro. O que a gente pode achar de elo em comum entre esses países, além do fato de estarem todos na Europa, claro, e quais são as consequências, se é mera retórica ou se isso pode ter consequências práticas mais sérias? Lorival, boa noite. Boa noite. Bom, são os países mais prósperos da Europa. Não são as maiores economias necessariamente, porque a Itália não está incluída, a Espanha não está incluída, a Áustria não está, mas são os mais prósperos no sentido de que tem as maiores rendas per capita. Então você tem uma Holanda, que é um país pequeno. Só a Suíça, dos mais prósperos, não está, porque ela tem uma neutralidade tradicional. Os vizinhos todos da Dinamarca, na Escandinávia, e entre os nórdicos também a Finlândia, então a Noruega e a Dinamarca, Alemanha, França e Reino Unido, incluindo Reino Unido e França, que são potências nucleares. Todos integrantes da OTAN, só Reino Unido e Noruega que não são integrantes da União Europeia, certo? Mas são os principais países da Europa que estão aí se mobilizando. São os países nórdicos da Europa, que, portanto, têm mais ligação geográfica com a Dinamarca e com a Groenlândia. Essa é uma situação potencialmente muito grave, porque ela envolve os dois fatores principais de estabilidade do mundo, que são a economia, a questão comercial, e a questão de defesa, ou a questão militar. E envolve também, como a gente viu, em relação ao Donald Trump, as questões emocionais. Quer dizer, não é verdade que isso é um boato, como disse o Scott Bessent, isso está escrito pelo Donald Trump. Ele escreveu para o primeiro-ministro da Noruega que, já que a Noruega escolheu não lhe dar o Prêmio Nobel da Paz, ele não se sente comprometido com a paz e vai focar nos direitos dos Estados Unidos. Foi o Donald Trump que disse isso, não é um boato, não é uma apuração qualquer. Então envolve um mecanismo que o Trump considera o mais importante, efetivo que existe, isso há décadas que ele acredita nisso, que são as tarifas. A forma de os Estados Unidos imporem a sua vontade ao lado da força militar. Do lado econômico, estritamente, a consultoria Oxford Global Economics calcula que, se essas tarifas forem implementadas com as represálias europeias, elas podem reduzir em 1 ponto percentual o crescimento do PIB dos Estados Unidos e da Europa. 1 ponto percentual. E ter um impacto também no PIB global, no crescimento do PIB global da ordem de 0,2 ponto percentual, de 2,8% caindo para 2,6%. Por que é muito grave? Porque envolve uma fratura fortíssima na OTAN. Representa um incentivo para os grandes países quererem impor à força as mudanças da geografia, mudança do desenho das fronteiras. Legitima isso, dá uma normalização, uma naturalização para isso, por estar partindo da nação mais rica, que é uma democracia. Então, Rússia encara isso como uma legitimação da sua pretensão sobre a Ucrânia, China da sua pretensão sobre Taiwan. Então isso introduz um elemento de instabilidade, para não dizer possivelmente, potencialmente de caos na ordem internacional. Então a Europa não pode aceitar essa intimidação, essa chantagem, porque ela abre um precedente gravíssimo. Yuri, você é da área política, você entende como os precedentes são importantes. A partir de que uma porteira gigantesca como essa se abre, todo o resto pode ser esperado. Então é uma questão de princípio. E a Europa tem esses dois mecanismos, o instrumento anticoerção, que representa a possibilidade de bloquear o acesso de produtos americanos ao mercado europeu, e também de impor controles de exportações para produtos estratégicos da Europa para os Estados Unidos. E mais um pacote de 108 bilhões de dólares de retaliações comerciais que tinha sido preparado para aquele tarifaço de abril. Quer dizer, seria um mega desarranjo econômico, né? E bem rapidamente, Lorival, se não me falha a memória, que me corrija se eu estiver errado,
A gente está falando de alguns países que são tradicionais da OTAN desde o início da aliança, mas alguns recém-chegados justamente por causa da invasão da Rússia no território ucraniano, não é isso? Como o caso da Finlândia. Sim. O caso da Suécia e da Suécia também, né? Os dois, Finlândia e Suécia, que se mantiveram neutros no contexto em que eles estão ali num eixo de projeção da Rússia, e para não provocar a Rússia, eles não entravam na OTAN. Ao perceber que, na verdade, por não estarem na OTAN, eles poderiam ser atacados pela Rússia, foi o que aconteceu com a Geórgia, foi o que aconteceu com a Ucrânia, então optaram por entrar na OTAN. Mas agora é o próprio Donald Trump que retira essa estabilidade ou essa aliança transatlântica que durou desde a Segunda Guerra Mundial.